noite, sou Arnaldo Rocha, Honório Abreu. O Arnaldo Rocha foi o dirigente do grupo Meimei de Pedro Leopoldo. Ele foi dirigente mediúnico do Chico. E ele foi o esposo do espírito Meimei, a Irma de Castro. Eles viveram 4 anos até ela adoecer, desencarnou. E, em seguida, ele era ateu, materialista, não acreditava em nada. A mãe dele era uma santa, amiga de Padre Eustáquio, e ele via aquilo, arrepiava. Tudo dele tinha cheiro de sacristia. Então, de vez em quando, ele falava: meu filho, você com cheiro de sacristia. Ele não gostava de religião. E um dia ele esbarrou, muito abatido, tinha emagrecido 14 quilos, recém-viúvo. Ele trombou com Chico Xavier na Avenida Santos Dumont. E aí tudo dele caiu, do Chico caiu. E aí o Chico olhou para ele, pegou no rosto dele. Ele falou assim: homem que pegasse meu rosto, um dos dois ia apanhar demais. Aí o Chico pegou no rosto dele, lisou e falou com ele assim: ô Naldinho, hoje é aniversário da nossa princesinha. Você tem um retratinho dela na carteira aí, me mostra. Aí ele ficou quedado, ele falou assim: eu perdi todas as forças. Aí começou a amizade dele com Chico Xavier. Isso na década de 40, né? Então, é o Arnaldo Rocha, que foi o confidente do Chico. O Arnaldo falava que as camisas que foram encharcadas com as lágrimas do Chico, as confidências, ele ia levar para o túmulo. E o que podia, ele ia contar. Porque era o desabafo, né? De uma alma que sofreu muito. E eles eram amigos de muitas vidas. Então, o livro Chico, Diálogos e Recordações são as memórias dele. Eu participei do início, pedindo a ele para deixar as memórias, para não se perder. E aí o Carlos Alberto foi gravando e depois redundou nesse livro. O Honório chancelou, né, primeiramente pela União Espírita Mineira, que deixou de publicar vários títulos, inclusive os nossos, e ele publicou agora pelo Clarim. Mas é um livro precioso, de memórias. Porque são fatos, né, gente? Uma coisa é especular, outra coisa é o fato de quem vivenciou, deu nome, endereço, identidade, é diferente. Não é? Arnaldo, se tem uma coisa que o Arnaldo não era, palpiteiro, porque o Arnaldo era doutrinário. Ele conta uma história, só para a gente ilustrar isso aí. Ele conviveu com Dona Ivone num período em que ela, na década de 50, ela ficou na casa do Chico por um mês, segundo ele. E ela participou das atividades mediúnicas do Luiz Gonzaga, do grupo Meimei, que era o grupo da mediunidade. E ele disse que virou para ela um dia e falou assim: ô Ivone, minha filha, você tem uma mediunidade tão bonita, e você fica assim, sem centro, perambulando. Você precisava de um centro, de um grupo para você trabalhar, minha filha? Ela olhou para ele e falou assim: Arnaldo, sabe por que eu não tenho um grupo? Porque eu sou que nem você. Aí ele olhou para ela assim, assustado: o que foi, minha filha? Sou muito doutrinária. Porque ela não aceitava participar de qualquer grupo que não tivesse seriedade no trato com a mediunidade, entenderam? E o Arnaldo era o homem do fio do bigode. Tem muita gente que falava que o Arnaldo era grosso. Ele era mesmo, preto no branco. Preto no branco. Estultice ele não suportava, principalmente no trato com doutrina. Então, ele falava com a pessoa. E ele mandava a pessoa estudar Kardec. Então, ele tinha esse compromisso com a doutrina espírita. E o Chico reconhecia isso. Tinha nele aquele tutor. O Chico se entregou para ele na mediunidade. E aconteceu de tudo, né? Enquanto ele ficou em Pedro Leopoldo. Depois foi para Uberaba, o Arnaldo casou de novo, foi morar em Brasília. Então, eles desconectaram um pouco, né? Mas nunca deixaram de se amar muito, né? Foi o grande confidente do Chico. Mas, retornando aqui ao nosso assunto, a mediunidade, só para a gente situar, porque eu vi que tem gente aí que o tema não é tão usual. Para ter revelação, é coisa que vem do além para o nosso aquém, ou para a nossa condição ainda transitória e limitada. Isso é muito importante, muito importante. Espírito é que dá vida à matéria, nós não podemos esquecer disso. Nós estamos internados na matéria, os espíritos têm que nos ajudar. Para isso existe anjo de guarda. Para isso existe referência espiritual, mesmo na forma de livro, como o Evangelho, ou como os livros sagrados da humanidade.
Então, a mediunidade ela tem duas vertentes principais. Uma em que os espíritos vêm e entram no nosso mundo. É chamada de efeito físico. O espírito entra na nossa energia e se faz ver, sentir, se manifesta da forma possível. As mesas girantes foram assim. Eles atuaram nas mesas e parecia que não existia gravidade, né, na Terra. Então, elas flutuaram, elas deram pancadas, se moveram. E existe a faculdade em que o médium vai ao mundo espiritual. Efeitos inteligentes. Foi classificado assim por Allan Kardec. Então, nós temos os médiums que curam, os médiums que materializam. Estão mais raros, né? Mais raros. Mas não deixou de existir. Não deixará. É questão pontual. Quando o Chico, o Arnaldo nos contou que um período, depois que o Peixotinho passou pela casa do Chico, ficou lá uma temporada também, em Pedro Leopoldo, ele virou para o Chico e falou assim, Augusto Zura, que era como ele chamava o Chico, Augusto Zura, quem sabe você tem efeito físico? Vamos testar? E fizeram algumas sessões. Diz ele que o Chico deitava na salinha, onde é o passe, lá no Luiz Gonzaga, que está intacto até hoje. Se tem um lugar que está intacto, sem ninguém mexer, modificar, é o Centro Espírita Luiz Gonzaga. Porque o Chico pediu a Célia Diniz e a mãe dela, que são as presidentes, a mãe já desencarnou, mas ela ficou, que não mexessem no centro. Então, o banco é o mesmo, a mesa é a mesma, os cômodos são os mesmos. O resto foi mexido. Em Uberaba foi mexido, a casa onde ele morou um tempo, lá transformaram e fizeram um projeto nela, mas o centro Luiz Gonzaga está intacto. E eles procuram preservar tudo como era na época do Chico. É muito interessante. Em Pedro Leopoldo, a gente sente o Chico como ele era. Né? É diferente de outros lugares que começa a romaria, venda de coisas, e aí muda muito. Né? Aí vira coisa mais igrejeira. Mas é impressionante o Luiz Gonzaga. A gente sempre falou isso. Então, ele deitou lá na maca e começaram a fazer. E conseguiu a emissão de ectoplasma suficiente. Alguns espíritos chegaram a materializar. Mas o último que materializou, nas poucas sessões que foram feitas com o Chico, foi o Emmanuel. O Arnaldo conta, quem for lá vai ver a porta, ela deve ter uns 2 metros e pouco assim, de altura. Aí o Arnaldo, contando para a gente, ele falou assim, meu filho, de repente veio uma luz da cabine, tão grande, uma luz. Ele vem assim, e chega na porta e para na porta. Meu filho, a porta tinha 2 metros e pouco. Era um talagão de homem, desse jeito que ele falou, talagão. Era um talagão de homem. Meu filho, eu olhei para aquilo, era o senador, materializado. Era o Emmanuel. Diz ele que tinha uma túnica branca, e ele estava com o braço, com um achote, como se fosse um facho de luz, segurando assim, alto, e aquilo luminoso. Dizer que ficou tudo iluminado. Mas do peito dele saiu uma luz tão grande, e o achote uma luz tão grande. Diz que ele entrou, sem meias palavras, e disse assim, isso aqui é um jardim doméstico. O livro espírita educa. Doravante, estas reuniões terminam. Porque o médium tem compromisso com o livro, e o livro é que educa. Foi embora. Curto e grosso, como disse o Arnaldo. Meu filho, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Nunca mais o Augusto Zura fez sessão de efeito físico. Então, o efeito físico é isso, o espírito entra. E o efeito intelectual é o que o Chico fazia, captava o mundo espiritual e trazia. Ou informações pela clarividência, ou pela audição, ou pela psicografia, ou pela psicofonia, porque o Chico trabalhou muito, né, como médium de espíritos necessitados. E sempre afirmou que isso é necessário para o médium, que é importante para ele e para ajudar as entidades. Então, são as faculdades mediúnicas. O Chico tinha outras, como psicometria. O Arnaldo disse que em 89 ele visitou o Chico, e estava lá o Chico com um mundo de cartas sobre a mesa. Ele quase saiu no tapa com o filho adotivo do Chico na porta, porque é um encrenca, né? Infelizmente. E aí o Chico buscou ele lá fora, pôs no braço e falou assim, esquece ele. Levou
A gente não esquece os detalhes da narração, porque isso é que é importante, os detalhes. Levou ele para dentro, trancou a porta do quarto, estava uma janela aberta. Foi quando ele fez a revelação da colônia de Belo Horizonte, para o Arnaldo, que tinha sonhado com o raio de 100 quilômetros em torno de Belo Horizonte, onde existia uma colônia espiritual, que era a transferência, isso ele contou na União Espírita Mineiro, para o Honório, para várias pessoas da diretoria, contou para a gente no lançamento do livro do João Lúcio. O cachorrão veio contar uma coisa que eu sabia há mais de 23 anos e nunca contei para ninguém, porque era 2001. 2001. Nunca contei para ninguém, nem para minha filha. Então, ele contou que nesse dia ele tinha tido um sonho, ele estava triste. Aí o Chico virou para ele e falou assim, acabou a saliva, Naldinho? Aí ele ficou calado assim, olhou para o Chico falou assim, já sei, é o seu sonho, né? Seu pai espiritual está aqui, o Quinto Varro, que reencarnou como Frei Pedro de Alcântara. É o mesmo Quinto Varro do Ave Cristo, do Romance de Emmanuel. Aí, depois ele reencarnou como Frei Pedro de Alcântara, que viveu na época de São João da Cruz, de Teresa d'Ávila, em torno de 1500 e alguma coisa, quando o Chico também estava reencarnado, como Joana Louca, a rainha de Castela. O Chico foi a rainha de Castela. Então, eles estavam todos reunidos. O Arnaldo tinha sido marido dessa rainha, tinha morrido, Felipe el Hermoso. Então, eles estão todos nessas histórias. Então, o Chico olhou para ele e falou assim, seu pai espiritual está aqui dizendo que o seu sonho é verdadeiro, porque a igreja de São João do Ave Cristo foi transferida para os céus de Belo Horizonte. Era a colônia de Belo Horizonte, porque Belo Horizonte foi programada, e na programação houve o resgate das tradições do Evangelho, trazidas de Lugdunum. Então, essa revelação foi feita em 89 para o Arnaldo. Arnaldo guardou isso até chegar a obras que falaram do assunto. E aí, ele convivendo com o Chico dessa forma, ele dirigia a mediunidade do Chico, e ele viu muitas coisas, ele registrou muitas coisas, e muitos espíritos se manifestaram, falando do passado deles. Então, eles têm esses registros. Então, o Chico tinha a mediunidade de efeito físico e a mediunidade inteligente. Uma vez, respondendo a pessoas que estavam trabalhando o assunto Eurípides Barçanufo, que é um monumento da doutrina espírita, né, cristão genuíno, e que estava no livro Ave Cristo, ele era o escravo Rufo, que foi sacrificado, né, martirizado na obra. Perguntaram para o Chico, seu Chico, porque nós estamos falando de Maria aqui, né, a baixinha? Que falta de respeito, né, gente? Então, o Eurípides recebeu vários espíritos muito evoluídos e recebeu mensagem de Maria. Então, foram no Chico e o Chico respondeu assim, sim, mas não era ela que vinha, ele que ia na esfera dela em desdobramento e trazia a mensagem dela para a Terra. Entenderam? Mas olha o nível de Eurípides Barçanufo, tá, gente? E não era baixinha, não, era Nossa Senhora. Quando nós analisamos essa gama de possibilidades mediúnicas, elas têm a ver com o médium, com a história do médium. Isso é programado. A mediunidade produtiva, a gente pode dizer que ela tem um percentual muito pequeno, porque no todo, todos são sensíveis, todos são médiuns, no sentido de perceber onde há pensamento, onda mental, a associação de ondas mentais, portanto, há mediunidade. Então, a gente é inspirado pelos espíritos. Mas existem pessoas que identificam os espíritos, ou sentem, ou veem, ou ouvem, ou falam como instrumento deles, ou escrevem. De alguma forma, a pessoa tem sensibilidade. Existe uma base para qualquer tipo de mediunidade, que é a sensitividade. O elemento é sensível de alguma forma. Sabe quando a gente arrepia? Fala assim, arrepiei. É uma descarga aí que aconteceu. Um rócio, vamos dizer assim. A pessoa sente um rócio espiritual, uma coisa fluídica, que ele não sabe explicar. E, às vezes, sensibiliza os centros nervosos e a pessoa tem reação efetiva no corpo. Então, a pessoa pode só sentir isso, então é uma sensitiva. Então, a sensitividade é comum a todos os médiuns.
todos. Mas existem faculdades que se definem. Então, vamos dizer que a pessoa tem comprometimento com doentes. Quem sabe foi um enfermeiro, um médico negligente. E ele pode desenvolver uma habilidade, ter consciência e reencarna como médium de cura. O que é médium de cura? É médium de efeito físico que tem um objetivo. Ele vem com abundância de fluido vital. Ele toca no alguém, alguém melhora. Alguém está pesado, ele alivia a pessoa. O que é isso? Uma habilidade. Médium de cura. Esse médium de cura, por que ele é assim? Porque no passado teve algum problema. Ou não foi problema, foi solução, e ele está multiplicando essa solução. Deu uma ideia? Porque existe expiação e existe também missão. Não podemos esquecer disso. E existem os psicofônicos. Geralmente o psicofônico tem uma coisa, ele não para de falar, ele embola um assunto no outro. A gente nota que o psicofônico era uma pessoa, geralmente assim, geralmente, não é regra geral. Tu tem exceção. Mas geralmente o psicofônico é alguém que, se não falar, fica louco. E ele, de um assunto, passa para o outro, para o outro, para o outro, para o outro, para o outro. A gente conheceu várias pessoas assim. Então, às vezes, o horário era apertar, fala assim, nossa, se eu parar o fulano agora, eu posso contar pelo menos meia hora. Porque, não, só mais uma coisa, só mais uma coisa, só mais uma coisa. E começa a falar. Porque é questão de captação. A mente, ela começa a conectar com faixas espirituais. Não só com seres, com faixas. Porque tem médico que acha que é um espírito. Nem sempre é um espírito. Qual é o teu nome? Diz o Evangelho. Legião. Porque eram muitos. Não é? Está lá, curando o lunático. Qual é o teu nome? Legião. E é isso. Às vezes você está com um médium injetado, você fala assim, tem um espírito, que um. Tem uma corte com ele. Por quê? Um espírito representa outros. Representam faixas espirituais. Hoje a gente está entendendo isso melhor. Então tem hora que o médium, hoje, mais consciente, ele fala assim, você sentiu aquela onda? Uma onda é uma horda de espíritos. É um conjunto. E é uma força horrorosa. Então, o médium naturalmente é levado a educar-se, a saber filtrar, se segurar, fazer uma prece, mudar a faixa mental. Sai dessa. Sai dessa. O que é sai dessa? Não fica aí, não. Tem médium, às vezes, que tem clarividência. Ele vai para a reunião e fala assim, estou vendo um rato. Ai, agora é um bando de rato. Ai, agora veio o escorpião. Para de olhar isso. Corta. Como que eu corto? Presta atenção no ambiente. Porque quanto mais, estou vendo uma entidade, ela está feia, agora estou vendo ela num cemitério, agora estou vendo ela cercada de obsessor, corta. Se você concentrar, define mais. Você vai entrando na faixa do espírito, ele projeta para a sua mente o que ele quiser. Tem rato dentro da reunião? Não. Mas o espírito viu que a mente dele é fecunda, que ela capta as imagens, eles vão acrescentando ideias na cabeça dele. Vocês entenderam? Criação mental. Não tem um rato ali, mas o espírito cria. O espírito obsessor cria para ele ficar horrorizado e começar até a subir na cadeira. Também. Deu uma ideia? Então, tem que ter cuidado. Se não tiver educação, estou vendo um monte de barata. Não é barata. Isso é ilusão. Só para fechar, a história da Dona Ivone. O espírito, você já deve ter ouvido isso em YouTube, porque eu adoro contar essa história. Mas é muito bacana. O que é? O futuro visitando o passado e ajudando o passado a ir para o futuro. Coisa de Hollywood. Mas é muito legal. A Dona Ivone conta, no livro Recordações da Mediunidade, do espírito que estava no terreno onde estava construída a casa da família dela, e ela estava hospedada lá. Ela começou a sentir influência na casa. Médio tem um radar, né? Tem alguma coisa esquisita, tem alguma coisa esquisita, tem alguma coisa esquisita. Aí vai descobrindo. A sensitividade do médium. Ele é um radar. Ele vai captando, né? O que está fora do padrão, não é que não tenha espírito, mas ele está acostumado com algumas coisas. Ele nem vê, não ouve, está dentro do padrão, né?
alguma coisa distou, por exemplo, entrou uma bactéria no organismo, altera, dá febre. Isso acontece com o médium, com o psiquismo dele. É como se fosse uma febre. Teve uma invasão virótica aqui. A invasão virótica ou bacteriana é o obsessor. É um espírito necessitado. Entenderam? Então isso acontece com ele. Está fora do meu padrão, está esquisito. Houve uma enxertia, e ele nota. Fugiu do padrão normal dele de evolução. Não significa que ele não tenha espírito necessitado, mas faz parte da família dele, então está tudo bem. Não é? Eu tenho um calo no pé, eu tenho uma dorzinha aqui, mas eu convivo com elas, então eu vou, está tudo bem. Isso é o meu normal. Deu uma ideia? Só que apareceu outra coisa. Isso não é normal. Isso não é meu. Aí entrou alguma coisa. Aí ele pega o radar. A Dona Ivone sentiu isso. Tem alguma coisa aqui. Como ela tinha desdobramento consciente, isso lhe facultava conhecer muitas coisas, ela saía do corpo com consciência. Porque a gente sai no sono, mas não lembra. De vez em quando tem um sonho simbólico. Tem que ficar quebrando a cabeça para entender. Mas ela saía e via tudo com lucidez. É o desdobramento consciente. E como ela via mundo espiritual, é mediunidade. Porque se você sai só sonâmbulo, isso não é mediunidade, é sonambulismo comum. Mas se você sai e vê mundo espiritual, vê espírito, relaciona com ele, isso é intercâmbio. Isso é mediunidade. Então ela saiu do corpo e começou a ver o espírito. O que ela fez? Viu que ele vivia num tempo que existiu ali naquele terreno. Parou no tempo. Aí o Hermínio fala assim, tempo é lugar. É muito interessante isso, tempo é lugar. Tem muita gente que para no tempo. Se não perdoou, parou na mágoa. E ficou ali. E, leva tempo. Tem gente que fica séculos com mágoa. Pontos mortos da Sheila. Fica ali. Um dia vai ter que equacionar. Então ela viu aquele espírito. O que ela fez? Entrou no mundo mental dele. Começou a dialogar e viu que ele se via no milharal seco, num terreno muito pobre. E foi. Ela começou a conversar com ele. Oi, senhor tá bom. Estou criando aqui, tá? Como é que vai? E a família? Minha família morreu. Ganhou a confiança dele. Primeiro dia. Depois esperou um tempo, desdobrou de novo. Voltou a entrar no mundo dele. Conversou com ele das coisas dele. Enxergou as coisinhas dele. Sentava com ele no milharal. E começou a prepará-lo para sair daquele tempo. Porque o tempo mudou, mas ele não viu. Que ele se fechou nele. Isso chama-se alienação. Ou auto-obsessão. Entenderam? Aí a pessoa foi conversando com ela, e ela foi preparando, e começou a propor para ele vender aquele terreno, procurar uma vida melhor. E começou a sugerir, eu tenho quem compra. Aí entraram os mentores. Apresentou um dia para eles, os espíritos entraram no mundo mental dele, fizeram contato com a realidade dele do passado, compraram e ainda falaram de pessoas que eles conheciam ligadas a ele, num lugar bacana, se ele queria. Ainda levaram ele para o mundo espiritual. Lá é que ele foi saber que ele tinha desencarnado. Entenderam? Não houve violência. Olha a delicadeza desse atendimento. E Dona Ivone, com isso, ela desobsidiou o espírito que estava preso a um lugar físico. Sabe aquelas coisas de assombração? De lugar? O lugar é assombrado. Apego. Então, ela fez o trabalho. Olha que mediunidade produtiva. Isso é mediunidade produtiva. O médium que dá passe, que tem psicofonia, que ajuda os espíritos, que recebe orientações e que são filtradas para ver a sua validade, o seu conteúdo, né? Se está de acordo com o que a gente sabe de doutrina espírita, para não criar sistema, né? Então, isso tudo é produtivo. Quem fala? Isso aqui é mediunidade. A gente é ajudado para falar, não é? E existem vibrações que circulam no ambiente. Tem desencarnado aqui, sendo assistido, também aprendendo, estudando com a gente. A gente nunca está só. O grupo não é só de encarnados. Porque existe uma faixa que está tão bitolada com a matéria que acha que está encarnado e que não tem capacidade de compreender que está desencarnado. Começa a estudar que nem a gente. Começa a ir para o passe que nem a gente.
e vai receber assistência no centro. E os mentores vão, porque Deus usa o tempo e não a violência. A gente tem que entender isso. Às vezes a gente não tem paciência com as pessoas de casa, né? Mas então a gente quis pincelar alguma coisa da mediunidade produtiva, objetiva, para fomentar o papel das revelações espirituais. Qual que é a função dos médiuns? Por que a doutrina espírita nasceu de processos mediúnicos, de intercâmbio? Por que é que Kardec se ocupou tanto com o médium, para que a gente não entrasse no escolho da mediunidade, que é o perigo, chama-se obsessão. É muito fácil se obsidiar. Muito fácil. Qual que é o primeiro sinal de obsessão? Melindre, ressentimento. Temos que olhar. O latino é muito fresco, né? Aqui na América, no Sul da América principalmente, que a gente é cheio de nome tox. O brasileiro, então, se você falar o preto no branco, acha ruim, você foi grosso. Não, foi claro. A gente não está acostumado com isso, né? Vai conviver com alemão, com britânico. Preto no branco. Então, a gente precisa parar de ser tão ressentido e olhar para o outro e falar assim, mas ele tem razão. Fechando o assunto, para vocês poderem participar, trazer pensamento, questões, né? Sem a presunção de responder tudo, mas a gente vai tentar dentro da doutrina. O Emmanuel estava o Chico estava muito ferido com os noticiários que defamavam, com a guerra de opinião em torno dele, ainda em Pedro Leopoldo. E ele fez uma prece pedindo a Jesus que te desse força. O Emmanuel apareceu e ele falou assim, o senhor está vendo, eu não tenho trégua, as pessoas me maltratam, falam mal de mim. Aí chorou a ladainha dele. O Emmanuel ficou olhando e falou assim, solene. Quando ele queria dar uma no Chico, ele chamava ele de senhor, segundo o Arnaldo. Eu compreendo tudo que o senhor está me dizendo, mas existem duas situações que o senhor tem que considerar. Primeiro, o que eles falam é verdade? Não, Emmanuel, não é. Eu sei que não é. Eu já fiz análise, não é. Então, por que é que o senhor está prestando atenção? Não lhe diz respeito. E se fosse verdade, o senhor teria que baixar a cabeça e pedir desculpas. Então, se não lhe diz respeito, serviço. Não tem tempo a perder. Vocês entenderam? Isso acaba com qualquer melindre. É verdade? Não. Então, está prestando atenção por quê? Não te diz respeito. Se for, pede desculpa e reconsidera. Tenta fazer melhor. É a equação que o Emmanuel deu. Quem vai ser o primeiro? Como é que é? Era. Olha, como pai de outras vidas, né? Ele fez o papel muito bem. Porque um pai educa. Ô, gente, vocês imaginam uma mediunidade como a do Chico? Estupenda. É uma questão já, tá? Porque está falando que o Emmanuel foi um carrasco. Não foi, não. Foi um benfeitor. Quando você identifica um pouquinho de mediunidade, a pessoa fica meio perturbadinha. Todo médium é um pouco perturbado. Aí o Chico falou assim um dia, não, gente, o médium não é obsidiado, ele fica estranho. E é isso, o médium é estranho. Como é que entende o cara? Até ele se educar e ficar mais normal, criar a pele de rinoceronte e dar conta do recado, e fazer autoanálise, e saber filtrar as coisas, ele é estranho, porque ele tem mudança de humor com muita facilidade. É uma das características. Então, a gente entende a mediunidade do Chico estupenda. O Divaldo me contou que o Chico falou para ele que ficou 30 anos no mundo espiritual tomando banhos magnéticos, para que, ao reencarnar, na tarefa que ele ia ter, o perispírito dele fosse o corpo. Porque ele tinha que captar de tudo. Você encontrava com o Chico falava assim, fulana, você lembra? A sua avó lá em Barcelona, morava na rua tal, eu era vizinha. Era assim, quando tinha a ver com ele. Contava tudo com detalhes, falava nome, rua, o nome de família. Era assim, era um assombro.
Muitos assistiram isso. Muitos. Chamava a pessoa por um nome. Não, o nome dele é fulano. Aí ele só ria, depois falava pelo mesmo nome. Estava falando o nome do passado. O Chico sabia o que estava fazendo. Então, ele tinha isso, essa exteriorização dos centros de força do perispírito. Eram exteriorizados. Quem estuda mediunidade sabe, exteriorização do centro de força. Então, ele era um ser interexistente, na definição do querido Herculano Pires. Ele vivia nos dois mundos ao mesmo tempo. Esse era o Chico. Você imagina para pôr ordem nisso. É de Emmanuel para cima. Alguém? A gente foi sugerido que as pessoas, ao levantassem a mão, que a gente vai com o microfone para possibilitar que todos entendam as perguntas. Pode ser? Eu queria ouvir de você o que você acha, diante de todos os estudos que você deve ter feito, com certeza, do tema magnetismo. O magnetismo em relação à mediunidade, o magnetismo em relação à casa espírita. Olha, ela está propondo ali sobre o magnetismo. É um estudo. É um estudo. O magnetismo foi, vamos dizer, nomeado, reconhecido por Franz Anton Mesmer, antes da doutrina espírita. Allan Kardec se tornou o magnetizador estudando essa ciência. E foi o senhor Fortier, magnetizador, companheiro de trabalho, de pesquisa, seríssimo, quem realmente convenceu Allan Kardec a ir para uma sessão das mesas girantes. O magnetismo foi objeto de estudo e de consideração de Allan Kardec. E depois de Kardec, o Espírito Emmanuel, numa página, capítulo 9, do Pensamento e Vida, chamado Sugestão. Sugestão. O Emmanuel vai esquadrinhar, falar da escola de Montpellier, onde um tal de Charcot, que marcou uma época, que auxiliou no desenvolvimento, ou no nascimento, de doutrinas como a de Freud, da própria psicologia, da psiquiatria, porque eles descobriram que o magnetismo, que é uma força inerente à criatura, ao seu desenvolvimento, ela podia sugestionar e criar o que a gente chama de polarização, que é a impregnação. O magnetismo tem tudo a ver com os trabalhos mediúnicos, porque uma sessão ela é imantada. Ela foi chamada por Allan Kardec de um ser coletivo. Porque se as mentes estão voltadas para o mesmo objetivo, elas criam uma corrente magnética, que é polarização de força anímica. Anímica, ânima, alma. Só que a alma, na definição espírita, é o espírito preso a um corpo encarnado. O que é a alma depois da morte? Espírito livre. Então, a alma, na definição espírita, é uma condição em que nós temos o espírito, o perispírito e o corpo físico. E o lubrificante do perispírito com o corpo físico é algo que se chama fluido vital, e que foi denominado pelo espiritualismo de duplo etérico. É o lubrificante, é o elan, que dá às células a sua euforia, a temperatura do corpo. Quando nós temos essa engrenagem humana, nós temos o que os espíritos chamaram de energia, fluido animalizado. Magnetismo. Magnetismo animal. Porque nós somos herdeiros do animal. É o magnetismo animal. Dentro dessa corrente que tem o magnetismo animal, que hoje a gente chama de ectoplasma, que é o aspecto visível e palpável desse movimento de influência, de sugestão, a que somos submetidos, porque tudo é condicionamento da mente. Por isso que eu mando estudo de sugestão e vincula com o termo magnetismo. Porque o magnetismo é a sua influência pessoal. A eletricidade dissolve as criações magnéticas.
a eletricidade do Sol, acaba com as criações fluídicas dos pensamentos, que é a imantação magnética de cada um. Não sei se vocês estão entendendo. O assunto é lindo e tem tudo a ver com o que a gente faz. Quando eu falei do espírito que estava ali amarrando em bira no milharal, aquilo era uma polarização magnética. A mente dele mentalizava aquilo tão forte que o tempo não passou para ele. E ele criou o quê? Uma ilha. E nós fazemos isso. Por que você está depressivo? Isso é uma imantação magnética depauperante, estiolante, degradante. Porque a pessoa se nega a que a mente funcione com todos os assuntos e com vivacidade com esses assuntos. Então ela começa a virar um casulo. Um casulo. Ela se envenena. Aí fala assim, é o obsessor que fez isso comigo. Não, foi você. O obsessor só somou. Porque os fulcros magnéticos atraem outros de igual teor. De igual teor. Então, aí, o que era uma obsessão vira um grupo de obsessão. Está vendo esse Brasil cheio de ódio? Trabalho de treva. Ah, mas é direito de opinião. Mas a treva é que sacode. Mas é bom, amadurece. Se não apanhar, não aprende. Vicissitude é sofrer. Não é sofrer no sentido que se dá essa palavra, estou sofrido. Sofrer no sentido de vivenciar, experienciar. Então, o que ela trouxe tem tudo a ver com o nosso trabalho. O Chico, um dia, foi visitar a Santa Casa de Belo Horizonte. Levaram ele. Naquele tempo que morava em Pedro Leopoldo. Diz que quando ele pôs o pé na entrada da Santa Casa, o prédio inteiro se perfumou de rosas. Efeito físico. Mas a polarização do Chico não é criada só por ele. É pela embaixada que o governava. Aí junta ali vibração dele próprio, médium, de Emmanuel, de Bezerra, de Sheila, de Meimei, e de quantos se associam à equipe. É uma pleiade. A NASA foi medir a aura do Chico. O que é a aura? Campo magnético do indivíduo. É a irradiação do poder dele, da realidade dele, do que ele é, da identidade dele. A nossa aura, a nossa vibração é a nossa identidade essencial. E se a gente está encarnado, ela tem uma natureza peculiar, porque é animalizada. Tem o componente do fluido terráqueo. Sabe quando a gente estuda? Quando o elemento reencarna aqui, o perispírito combina com o fluido cósmico do planeta. Se ele for para Marte, ele tem que se adaptar ao fluido cósmico de lá, a peculiaridade do fluido cósmico de lá. Que é, o fluido cósmico é o que dá origem a qualquer tipo de matéria. E magnetismo é matéria. A eletricidade é matéria. O pensamento é matéria. Então a gente começa a ver isso tudo e fala assim, meu Deus! Por isso que Emmanuel fala, médiuns, como é que é o título da página dele nos domínios, raios, ondas, médiuns, mentes. Entenderam? Ele fez uma síntese no título. Raios, ondas, médiuns, mentes. Porque o magnetismo é raio, é onda. Não é isso? É isso. E você cria polarização. A gente fala do magnetismo lunar, que mexe com a seiva das plantas, maré dos mares. É luz polarizada. Ela foi filtrada, trabalhada. Então eu pego do fluido cósmico universal, que é a criação divina, e interpreto. Aí diz André Luiz que a gente coloca nisso o raio do desejo, o raio da emoção. E penso. Pensar é emitir. Aí eu crio uma polarização em torno de mim, com os conteúdos que eu elaborei. Isso é magnetismo. Deu uma ideia? Tem tudo a ver com reunião mediúnica? Com trabalho de médium? Tudo. Tudo. Essa é a ciência espírita. O Wagner, você falou há pouco que as revelações vêm do além para o aquém. O aquém. O aquém somos nós, digamos. Né? A Terra. E mundo denso. Essas revelações, elas podem acontecer com qualquer um de nós, independente de ser ou não médium, independente de conhecimento acadêmico, independente de crença. Ela pode acontecer com as pessoas comuns.
Eu vou dar uma ideia. A verdade divina, o amor divino, como queira interpretar, é como um sol. O sol bate na superfície da terra, mas ele entra nas furnas por tabela. Por tabela. A claridade entra na furna, de alguma forma. Mesmo que tenha nuvens borrascosas, a claridade se faz. Qualquer mente capta luz de Deus. Qualquer. Pode não ser tão clara como a do Chico, mas capta. Tem verdade em qualquer domínio da criação. E isso caracteriza o poder divino, a onipotência de Deus e a onipresença dele. Não tem dúvida quanto a isso. Mas se a mente é o espelho da vida em toda parte, segundo Emmanuel. Mas se o meu espelho estiver sujinho, eu não capto a luz e não reflito essa luz com segurança. Aí eu vou limpando um orifíciozinho, aí já há um filete de luz. Foi o que aconteceu na história da humanidade. Na retaguarda, tirando os grandes movimentos dos missionários que vieram, o povo captava uma coisinha ou outra, o sensitivo trabalhava dentro de um planozinho. Por exemplo, uma taba de índios. Eles estão lá no ambiente deles. Aí tem o feiticeiro. O feiticeiro conecta com quem? Com os índios que desencarnaram e ficaram grudados na taba, porque não tem evolução mental para constituir colônia. O Chico visitou Angra dos Reis, passeando com o Clóvis, com o Arnaldo, um grupo pequenininho. E eles foram numa ilha deserta, que foi quase que eles desencarnaram no mar, por causa de uma tempestade que se formou. E ele virou e falou assim: estou vendo os indígenas como se eles estivessem vivendo ainda lá por 1500, antes da descoberta do Brasil. Aí o Arnaldo, meio maldoso, pensou assim, não falou, será que eles estão tudo pelado? Pensou. Aí o Chico olhou e falou assim, estão sim, Arnaldo, nus em pelo. Aí ele ficou sem graça, por causa do pensamento, ele falou assim, cruz credo, com esse frio. Na taba dos índios, ele capta na horizontalidade. O médium capta na horizontalidade. O que é a ação do médium, do feiticeiro da tribo? A erva, os elementais da natureza, as forças das águas. Trabalhou o ambiente. Porque ele não sabe verticalizar ainda. Ele não tem estrutura mental para isso. A estrutura mental para verticalizar, ela tem que vir depois de muitas reencarnações, de muita civilidade, no sentido de abrir potências intelecto-morais. Aí o elemento começa a cogitar do impalpável. Aí ele chega no espírito, aí ele vai chegar nos mundos siderais, na vida fora do físico. Vocês entenderam? É um desafio. Começa rudimentarmente. Ele percebe espírito da natureza. É que nem os orixás, né, dos africanos, cujas matrizes vieram para cá e deram origem à Umbanda, ao Candomblé, a Quimbanda e outras manifestações. É mais ou menos isso. Eles lidam com seres da natureza e fazem deles orixás, ou potências. Potências. Tem gente que acha que um gnomo que fala gaguejando e que anda para trás e que sobe em árvore e desce, eles existem. São os elementais, né? São os espíritos que estão na condição aquém do humano, pré-humana. É uma transição. E eles são usados na natureza, porque é de onde eles vieram. Nós não podemos esquecer que o princípio inteligente, como disse Emmanuel, a alma dorme na pedra, sonha na planta, movimenta no animal e desperta no homem. Quando despertou no homem, a retaguarda está toda sintetizada no organismo que nós usamos. E as funções dos reinos por que passamos estão automatizadas no chamado perispírito. O perispírito é constituído, formalizado em seus fundamentos, nos reinos que antecedem a humanidade. Isso é evolução.
É o estudo de evolução. A evolução em 2 mundos, a evolução anímica de Gabriel Delane, Kardec com os textos apropriados, do átomo ao arcanjo, que quando começou era átomo. Deu ideia? Princípio inteligente até o homem, depois ser inteligente, porque ele tem consciência de si, pensamento contínuo. Então, esse ciclo é trabalhado. E aí nós vamos perceber, na colocação, que todos podemos ser instrumentos da divina bondade, desde que nos posicionemos para isso. Não é atributo de escolhidos. O que existe na mediunidade é definição de responsabilidades, seja para resgate do passado, seja para abertura de futuro. A Dona Ivone começou como médium que tinha uma condição expiatória, porque a mediunidade é neutra. O intercâmbio é permanente no universo. Ele é neutro, no sentido de pode ser usado para o bem ou para o mal. Como o dinheiro, como as possibilidades que a gente tem. Ele é neutro em si. Então, Dona Ivone era um espírito que veio de 2 suicídios. Ela reencarnou e ela era uma médium em condição expiatória, por isso ela sofreu tanto. Quando ela se define doutrinariamente, ela entra no exercício do bem numa condição provacional. Provacional. Então, ela começa, por exemplo, psicografa romances, começa a conviver com os espíritos em desdobramento. Diz ela que o Charles levava ela para o mundo espiritual mais elevado, que ela via coisas lindas, enquanto o Dr. Bezerra só levava ela para as zonas inferiores para ajudar o povo. Então, um dava descanso, o outro levava para o trabalho. Então, ela começou a viver isso, essa dualidade. Ela não só sofria, mas ela também tinha descanso, tinha conforto. Né? Conviveu com Chopin, que plasmava o piano e tocava para ela, e ela ficava embevecida, vendo ele todo esvoaçante. Então, prestem atenção, é prova. Quando chegou ao final da vida, doente, sem o exercício da mediunidade, a mediunidade declinou, nós vimos uma carta dela para uma criatura que escreveu pedindo ajuda. Ela falou assim, a mediunidade declinou, estou doente, procure uma casa espírita séria. Escreveu uma carta que hoje está publicada no livro Amor e Renúncia, da editora Céu, que fala Joaquim Alves. É o livro sobre ele. Então, tem cartas do Chico e cartas da Dona Ivone. E a Dona Ivone fala assim, querido Jô, somente agora, com meus 80 anos, é que eu, sem mediunidade objetiva, para os trabalhos práticos, fui desdobrada no além e conheci o meu verdadeiro guia espiritual, que é o iniciado egípcio. Eu nunca tive contato com ele antes. Tal elevação dele. Ele é o meu verdadeiro guia espiritual. Agora que eu o conheci. Quando ela conhece o guia espiritual e tem acesso, e já cumpriu toda uma existência de provas, ela chega na condição de missionária. Redimiu-se. Numa existência, ela passou por condição expiatória, condição provacional e chegou na messiânica. Entenderam? Olha que bonito. Numa existência, ela deu conta. Aí o Chico a cognominou a heroína silenciosa. Porque só ele sabe o que essa mulher sofreu. Porque sofreu também. Mas ela tinha uma condição de suicida. É muito pesado. Suicida não sente vida por dentro, não tem vontade de viver. Sabiam disso? Tem um buraco na alma. É a grande prova do suicida. Não tem problema nenhum no corpo, mas tem um buraco no coração, não sente vida. Tanto faz para cima, para baixo, para um lado, para o outro. Tanto faz. É muito duro. Recuperar isso não é fácil. Então, por aí. Mais alguém? Ainda tem tempo. Não sei nem perguntar direito, mas eu gostaria de saber sobre o Gênesis mosaico, com aquela relação que você falou com a Gênese kardeciana. Olha, eu acho que é uma questão de tradução, né? Não, eu vou explicar. O Gênesis de Moisés é um livro atemporal. Por quê? Porque ele é de metáforas, de figuras de linguagem. Hoje, na doutrina espírita, a gente pode dar um exemplo. A gente vai estudar a raça adâmica com Kardec.
e com os espíritos através do Chico, principalmente, que é segurança, né? Aí você vai entender que Adão não é um homem, é uma raça. Que Eva não é uma mulher, uma outra raça. Que vem com base na primeira. E vem com o psiquismo mais aberto, por isso que ela conversa com a serpente. Quem é a serpente? Aí você vai estudar lá no livro A Gênese de Kardec. É uma simbologia, uma alegoria, que mostra o interesse imediato, rasteiro, materialista. Entendeu? Então, o Kardec, no livro A Gênese, ele vai estudar, inclusive, trechos do livro Gênesis e recomendar a Gênese de Moisés. Estudemo-la. Mostrando que é um livro simbológico. Então, o Espiritismo é chave para abrir as portas que foram fechadas dentro da metáfora. Então, você começa a interpretar. O Espiritismo te dá a equação para dissecar aquilo que ninguém sabia entender, porque lia literalmente. Não, aí você está falando da Gênese de Kardec. A Gênese de Kardec, a última tradução, ou a última versão que Kardec fez, foi adulterada por Pierre Gaëtan Lemarie, que se tornou rustanguista depois que Kardec morreu, porque ele ficou com o legado kardeciano. A esposa de Kardec confiou nele, e ele ficou chefiando a Revista Espírita e o legado de Kardec, dos espíritas. Só que ele se misturou com outras doutrinas, inclusive o rustanguismo, que Kardec já tinha provado que era uma obra que tinha questionamentos doutrinários. Porque Jesus teve corpo de carne, etc. Então, o Lemarie tirou alguns textos de Kardec da Gênese e publicou dizendo que eram modificações que Kardec fez. E hoje está provado que Kardec não mudou a Gênese. E a Gênese que a gente tem, editada pela Federação Espírita Brasileira, por outras editoras, ela é adulterada, onde faltam textos que foram retirados. Hoje existem editoras, como o pessoal da USE de São Paulo, lá na André Luiz, editaram uma que é a última versão que Kardec publicou e registrou na Biblioteca da França. Aqui, que tinha os textos que eles tiraram. Entendeu? Aí fala assim, é coisa que compromete? Sim, para quem aprofunda os estudos. Principalmente em relação a essa coisa do corpo fluídico de Jesus, que é uma balela, né? Jesus teve corpo de carne. O João já falava isso. Mas quem acredita nisso, que vá. Mas é espiritualismo, entendeu? Essa onda que existe por aí. É só para esclarecer, suicida não tem vida. Vida interior. Sabe essa euforia que a gente tem, alegria de viver, ânimo para as coisas? O suicida demora muito, depois que ele reencarna, a ter isso por dentro. Geralmente é uma pessoa triste, depressiva, que não tem vontade das coisas, não tem sonhos. Ele demora muito a recuperar isso, porque ele foi contra a lei divina, não matar. E a pergunta seguinte a isso é o seguinte: a gente percebe isso. Toda pessoa que tem tendência suicida, ele não tem alegria de viver, ele não tem sonhos, ele é um morto-vivo, como diz o outro. Né? E vai ter que aguentar. E como é que a gente faz para ajudar uma pessoa dessa? Olha, a gente não consegue converter ninguém com palavras nem com empurrão. A gente tem que criar condições para a pessoa elaborar justificativas para aguentar sua prova na vida. Por isso que a doutrina espírita é muito bonita, porque ela não vai tirar com a mão as suas dores e os seus problemas, mas ela vai te instrumentalizar para você pensar melhor no que fazer para dar conta do que você vive. É isso que o Espiritismo faz. O resto é conto da carochinha. Ele te esclarece para você não ficar preso a uma situação, a um detalhe da vida, e você poder ver a vida e falar assim, olha, tem esperança. Olha, tem jeito. É isso que o Espiritismo faz. Então, a gente tem que ajudar essa pessoa a ganhar
tempo, que é o que o Chico falava. Vão ganhar tempo. Vamos ajudar e tentar ganhar tempo. Porque a providência divina vai enviando recursos para a pessoa. Entendeu? Aí, se ela consegue ficar... Tem aquele caso do menino que foi mutilado e que os pais chegaram no Chico apavorados porque ele já tinha os cotozinhos de perna, de braço, e ficavam desesperados porque o menino tentava se matar. Ele tinha pensamento recorrente de suicídio. E teve doença, teve que amputar, e foram no Chico. O Chico falou assim, olha, são várias encarnações que ele não passa dos 13 anos. Ele vem, quando não chega em 13 anos, desencarna. Suicida, suicida, suicida. Então, eles agora, em razão dos desmandos dele, permitiram que o organismo ficasse sem mobilidade, e mesmo assim você tem que vigiar, para ele ultrapassar a marca dos 13 anos. E ter uma vida mais longa, que na próxima vai ser mais fácil para ele. Ó, que loucura, gente. Isso passou pelo Chico. Mais alguém? Está quase, ainda tem um tempinho. Alguém? Então, vocês estão com tudo bem entendido. Bem assimilado. Pode dizer. Ah lá, ó. Não é nenhuma dúvida, é algo que eu li no livro Nosso Lar, onde fala que o André Luiz dormiu, vou falar nas minhas palavras, Sim. Dormiu para ele ter o contato com a mãe dele, que estava numa condição maior, mais elevada, vamos dizer assim. E ele teve um desdobramento, ele não tinha matéria densa, Sim. quer dizer, o perispírito, esse processo. Aí eu achei tão interessante, nessa condição dele de perispírito, desdobrar. Vocês já ouviram falar de corpo mental? Sim. Corpo mental antecede o perispírito. É um atributo do espírito. Ele não tem forma. O perispírito tem forma. O corpo mental, e antes dele tem o corpo causal, que são mencionados por André Luiz. São potências do espírito. O corpo causal e o corpo mental. O André Luiz deixou o perispírito, que ainda estava muito chumbado, condicionado aos ambientes mais densos, saiu em corpo mental e foi visitar a mãe numa esfera superior. Entenderam? Isso não é possível apenas para desencarnado, acontece também com encarnado. O Valdo Vieira, na época que ele era espírita, ele tinha desdobramentos impressionantes. Tem um livro dele que chama Projeções da Consciência. Esse livro é espírita, porque o tratado de projeciologia já não é espírita mais, é a ciência que ele criou. Mas Projeções da Consciência é um livro em que ele conta e ele cronometra quantos minutos que ele ficou fora, onde ele foi. Ele chega a dizer que ele foi tirado do corpo com o perispírito ficando, foi só em corpo mental. Aí, quando a gente vai estudar Camille Flammarion, a obra dele, Deus da Natureza, Urânia, você vai pegar essas obras que são romances, o que ele vai fazer? Ele era astrônomo. A tarefa dele era desbravar os mundos siderais. Ele visitou mundos, para dar uma ideia, ele visitou mundos em que os seres eram alados. E ele viu seres que possuíam 27 sentidos. Nós temos 5. Os 5, em síntese, estão projetando o 6º, que foi sugerido por Charles Richer, pesquisador francês. E é a mediunidade. É a sensitividade do médium. É o 6º sentido. Pode chamar de intuição, não erra. É a soma das 5 janelas, projeta a intuição, que já é uma leitura mais espiritual, mais moral, de aspecto moral. Ele foi num orbe em que ele sugere 27 sentidos. Então, dá o que pensar. Aí você pensa assim, nós temos coisa demais para conhecer, porque nós estamos no ponto de partida, não no de chegada.
Nós estamos no ponto de partida. Só que a densidade, ela esbarra no perispírito. Aí o espírito pergunta assim, mas chega um dia em que o perispírito deixa de existir como mediador entre o espírito e a matéria? Nós nunca vamos deixar de viver na matéria, porque a gente vive no pensamento de Deus. O pensamento de Deus é o fluido cósmico. Então, você nunca vai ficar fora dele. Não é isso? Então, existe uma lógica. Então, eles respondem assim, quando o espírito se depura, o perispírito como que desaparece. Mas o espírito sempre tem contato com alguma coisa. Dá o que pensar. Então, a grosseria fica para trás. A densidade. Mas a sutileza, a gente sempre vai ter um campo mediador, que é o hausto do Criador. Porque a obra de André Luiz fala que nós vivemos no pensamento de Deus. Ixi! Só que o pensamento de Deus é eterno. E nós somos imortais. E aí fica. São equações, né? Mas é o corpo mental. Podemos, então, terminar? Pode dizer. Só um instante. Muitas vezes acontece comigo eu estar em um lugar, igual o ano passado eu estava no INSS, faltavam umas 5 pessoas na minha frente para mim ser atendida. Eu senti uma necessidade tão grande de sair dali, eu tinha que sair dali de qualquer maneira. Aí eu falei com o guarda na porta que eu tinha que ir no banco, eu não tinha que ir no banco. E saí dali sem rumo. Aí passei por uma rua que não tinha nada a ver, tinha um rapaz passando mal. E sempre acontece isso comigo. Eu estar num lugar e ser tirada de lá. E você socorreu? Socorro. Esse rapaz estava passando muito mal e tal, aí o pai dele chegou lá depois, pediu para mim ficar com o rapaz enquanto ele ia pedir ajuda e tal. Uma outra vez eu era casada e morava em Rondônia, de madrugada, 2h da manhã, uma vizinha minha teve hemorragia e ela estava desmaiada no vaso, o marido dela saiu para procurar um médico. Eu fui acordada assim para ir para a casa dela de madrugada. Sem explicar por quê, né? Sem explicar por quê. E eu sabia, não sei assim, Deus me dá uma coisa tão grande assim, o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que não sei o que. Acaba acontecendo. Então, assim, acontece coisas que eu não entendo assim. É a ação dos espíritos, né? Isso aí, é a ação dos espíritos sobre a nossa vida. Como você é sensível, e eles sabem que pode contar com você, eles te acionam, porque sabem que você não vai resistir. Aí vem o impulso magnético da entidade, que trabalha a cabeça do médium, e ele sente uma inquietude, ele não sabe explicar o que é, porque o médium não sabe tudo, né? O médium não sabe tudo. Isso leva tempo para ele ter uma consciência maior e poder ter a confiança dos espíritos, como o Chico adquiriu. Isso é raríssimo, raríssimo. Então, ele cria uma espécie de obsessão, mas não é no sentido pejorativo. A pessoa fica com aquilo, aquela ideia fixa. Então, ele conduz a pessoa e lá ele usa a pessoa para agir. Aí vai acontecer tudo o que precisa, porque eles têm conexões, eles sabem programar uma assistência, né? Então, é instrumentalidade. A mediunidade, ela não está só dentro da casa espírita. A mediunidade é um fenômeno da vida, né? Por isso que os espíritos falam, a flor é médium do perfume, o lixeiro é médium da limpeza, e aí vai, né? Então, é nesse sentido. Mas é bonito. Que sejamos úteis, né? Nós vamos permitir mais uma pergunta, Gastão, porque o nosso companheiro... É Gastão porque ele gasta muito? Isso é pão duro, velho. O nosso companheiro tem, né, atividades ainda em Ipatinga, precisa se deslocar. Então, na última pergunta, né? Gastão. Nosso companheiro. Vai levar lá. É só com relação a esse do Camilo Flammarion, que há muito tempo eu tinha lido esse livro, né? Eu não ouvi. Com relação ao livro do Camilo Flammarion, tá. Eu tinha lido esse livro e em outros livros, outros estudos espíritos falavam que se a gente tivesse que ir em algum planeta, né, teria que ter um perispírito adequado àquele planeta. Aí a minha dúvida antes era essa, poxa, mas como é? Eu li o livro,
né, e vi essa história desse livro que você falou, eu falei, como é que o Camilo Flammarion foi lá? Eu tinha essa dúvida. Então ele foi lá, tipo, esse campo mental seria tipo uma dupla vista, né? O espírito dele ficou aqui. Porque aí você está trabalhando a essência do ser. O perispírito é uma veste. Ele é semi-material. Ou seja, a matéria, ele intermedia o espírito e a matéria. Seria um condutor, né, de potências, de forças essenciais. Quando ele deixa o perispírito, ele fica essência. Aí não tem barreira com o tipo de matéria, entendeu? Por isso que faculta essas viagens. Agora está entendido a dúvida que eu tive muitos anos. Não, bacana. Mas é a riqueza da doutrina espírita, né, gente? Por isso que a gente fala que o espiritismo, antes que tudo, é uma ciência, porque ele é positivo nas suas pesquisas, nas suas análises, nas suas propostas. Não é um efeito religioso apenas. A consequência religiosa é a transformação do indivíduo. Por isso que a gente repete, Kardec falou que o aspecto religioso do espiritismo é a fraternidade. Ou seja, é sua adesão ao bem irrestrita. Isso é religiosidade. O resto é formalidade religiosa. Entenderam? Olha, muito obrigado. Foi um prazer visitar vocês, estar aqui com vocês, discutir esses assuntos que são tão caros a todos nós, tão úteis à nossa evolução consciente, para que a gente possa compreender melhor o que Jesus representa como guia e modelo dessa humanidade. Não é no sentido adorativo, nós não precisamos ficar julgando louros em Jesus, que ele não precisa disso. É um espírito puro. Nós precisamos da irradiação vibratória dele para ter força para dar conta das nossas metas de trabalho. Então, que o Senhor abençoe a semana, que seja muito pródiga, e guardamos no coração o carinho, a receptividade de todos vocês. Muita paz e muito obrigado.